antes de iniciar a minha apresentação, queria só dedicar uns minutos aqui nessa frase, pois faz muito sentido, na minha opinião, né? E acho válido refletir um pouco, que acredito que fará para vocês também, né? Olha que frase legal. Você precisa dar aos seus clientes menos motivos para serem desleais. E a melhor forma de fazer isso acontecer é reduzir o esforço do cliente, né? Ou seja, quanto menos trabalho, quanto menos estresse você der ao seu cliente, né? Quanto menos esforço você causar a ele, maior a chance de você conquistá-lo, maior a chance de você fidelizá-lo, maior a chance de você voltar a fazer negócio com ele, né? E principalmente maior a chance dele poder propagar o seu serviço, o seu atendimento, o seu produto para outros novos clientes que possa vir a ter, né? E por que eu falo isso? Por que eu foco bastante nessa frase? Porque acredito que aqui todo mundo já passou por alguma experiência ruim de atendimento, né? Não tenho dúvida, eu particularmente já passei por vários, e eu até posso citar uma aqui, que foi quando eu morava nos Estados Unidos, em 2016, 2017. Eu, em alguns períodos, eu viajava de avião, né, para outros estados, e eu passei por uma situação, uma mesma situação, em duas companhias aéreas diferentes, né? Qual que era a situação? A situação era que eu simplesmente precisava remarcar meu voo, queria reagendar meu voo, né? Uma coisa simples. E na companhia aérea A, eu facilmente, né, num portal super intuitivo, com mobile e tudo mais, eu consegui buscar todas as informações que eu precisava, solicitei o reagendamento, fui prontamente atendido, me enviaram o recibo do meu comprovante, né, do meu pagamento, para poder pedir reembolso depois. Enfim, o processo fluiu super bem, super tranquilo, sem estresse nenhum, pude remarcar meu voo, e em questões de minutos eu já tinha resolvido o meu problema. Em contrapartida, na companhia aérea B, pela mesma situação, precisei reagendar um voo certo dia, a experiência foi totalmente diferente, né? Eu não tinha informação nenhuma, portal totalmente complicado para poder mexer, para poder buscar a informação que eu precisava, o mobile não funcionava, eu precisei abrir um chamado, esse chamado demorou em torno de 5 dias para ser respondido. Por causa desse tempo, precisei ligar para a central de atendimento, demorei 45 minutos para ser atendido pelo atendente, fui mal atendido, né? Tudo porque eu queria somente reagendar o meu voo, né? E além de tudo, além desse tempo todo perdido, desse estresse, né? Uma coisa também que incomodou bastante foi o fato de eu ter que replicar a mesma informação várias vezes, né? Não foi somente uma, foi numa central de atendimento, foi na outra central que recebi o chamado, foi quando eu enviei o e-mail, né? E depois eu passei por tudo isso de novo para pedir o meu recibo de pagamento, né? E assim, passado tudo isso, me fez refletir um pouco, né? Se realmente vale a pena eu passar por tudo isso novamente, né? Por conta por conta da experiência ruim que eu tive, né? Por conta do mau atendimento. Porque, de fato, eu não viajei mais por essa companhia aérea, né? Independente se tinha alguns custos mais baratos ou não, mas a experiência foi tão ruim que eu decidi não optar mais por esse serviço, né? E tenho certeza que outras pessoas aqui também já passaram por isso, né? E simplesmente pararam, né? De consumir esse tipo de serviço ou produto. Enfim, isso vale a pena refletir, porque, de fato, a gente precisa se preocupar cada vez mais da maneira como a gente atende o nosso cliente, né? Uma coisa que eu aprendi de um líder é um cliente feliz, né, satisfeito com o seu serviço, com o seu atendimento, ele conta para 5 pessoas. Um cliente infeliz conta para 20, né? Então, é sempre importante a gente ter isso na cabeça, né, para não correr risco nenhum. Bom, pessoal, falando um pouco de varejo agora, né, esse ano a gente teve a NRF 2022, um dos maiores eventos do mundo dedicado à indústria varejista, e a gente teve alguns temas bem significantes, bastante discutidos, né? Tenho certeza aqui que cada grande parte aqui conhece a NRF, um dos principais eventos voltados a varejo no mundo, né? Acontece em Nova York. Enfim, alguns dos principais temas são esses aqui que a gente está colocando.
E, na verdade, o intuito aqui é mais refletir se a gente, de fato, está acompanhando o mercado, né, as tendências do varejo, o que a gente pode fazer para não ficar para trás, né? Então, por exemplo, o papel da loja física, conectando o físico do digital, né? As lojas ganhando novas funções, como hubs logísticos, a evolução do e-commerce, né, que hoje está se transformando no live commerce, algo mais intuitivo, né, onde as pessoas possam se interagir. O metaverso, muito falado, né, hoje, e com certeza será muito mais comentado futuramente, o futuro da posse é a posse virtual, né? O novo consumidor, cada vez mais exigente, buscando soluções mais rápidas e práticas, simples, né? Cada vez mais necessitando que a sua entrega seja mais rápida. E a tecnologia sempre, né, atrelada, com certeza, toda a parte de machine learning, inteligência artificial, né, focada sempre aí na automação de serviços de atendimento ao cliente. Juliano, você levantou a mão, você quer comentar alguma coisa? Opa, excelente. Obrigado, Eric. Primeiro, bom dia a todos aqui. Eu acho excelente isso que você está falando com a gente, pelo fato de cada vez mais a gente estar colocando itens aí dentro de indústria, né? Então, se a gente vai falar de um produto, se a gente vai falar de uma solução, se a gente vai falar de qualquer tipo de implementação, e aí é que a gente sabe que a nossa audiência, enfim, é bastante seleta e muito envolvida com a nossa indústria de tecnologia. O foco na indústria, seja do retail, seja de outros segmentos, é muito importante. É muito importante trazer um pouquinho de experiência para que a gente possa aí não só tornar a vida mais fácil de quem vai implementar, tornar a vida mais fácil de quem vai utilizar, como também trazer conceitos importantes, conceitos que vão aí maximizar a receita, minimizar custo, melhorar a imagem, tirar qualquer tipo de problema aí com o cliente final, né? Então, quando a gente olha para esse slide, ele é um slide muito importante, né? Ele traz algumas tendências bastante significativas, né? Como a loja física e o e-commerce, né? Como é que esses dois universos vão se conversar, né? Seja através do metaverso, seja através da realidade aumentada, né? Como é que isso vai, se você pedir muitas vezes via e-commerce, retirar na loja, né? Entre muitas outras funcionalidades que esse novo consumidor espera. E é claro, né? Fazendo esse gancho final, a gente só vai conseguir transportar esse cliente para o século XXI realmente, né? Porque muitas vezes a gente olha, a gente até acredita que a gente ainda esteja no século XX, dependendo de que tipo de tecnologia, indústria a gente olhe, a gente só vai poder fazer isso se a gente tiver a tecnologia ao nosso favor, tá? Então, por isso que eu quis reforçar a mensagem aqui do quanto é importante que a gente tenha esse viés indústria, que a gente olhe sempre de maneira segmentada para o que há de melhor para esse segmento tão importante. Obrigado, Eric. Não, excelente, Juliano. Obrigado aí pela contribuição. E, pessoal, por que a gente comenta sobre isso, né? Porque, da mesma maneira, a ServiceNow tem sempre o comprometimento de acompanhar o mercado, né? E trazer sempre inovações para os seus clientes, ouvir suas principais necessidades, desafios, né? Não é à toa que todo ano a gente lança sempre 2 versões, né? Com novas funcionalidades. Então, de fato, isso tudo faz sentido e a gente vai poder explorar um pouquinho aqui durante a nossa apresentação. Bom, e assim como todo segmento, o setor de varejo está em constante mudança e evolução, né? E isso vem acontecendo principalmente por conta da Covid, né? Pós-Covid. E que tipo de mudanças são essas, né? A gente vê a loja do varejo mudando um pouco de função, né? A gente comentou um pouquinho, experiência de omnicanalidade, a, aquela ação, a atividade de comprar online e retirar nas lojas, né? Lojas funcionando como centro de distribuições, toda a cadeia de suprimentos, né, sendo centralizada, o famoso centro de serviço compartilhado, né? Então, hoje em dia, ainda em muitas empresas, vários processos são manuais. Hoje em dia existe uma enorme falta de visibilidade da cadeia como um todo, né? Então, isso vem mudando um pouco. Do lado dos funcionários cada vez mais aptos e ágeis, né, para poder aprender rapidamente tudo sobre os seus processos, as ferramentas que irão utilizar e atender os seus clientes, né, uma comunicação mais fácil entre as áreas,
uma visibilidade melhor dos processos, né? E também, no caso do varejo, engajamento com os franqueados, né? E claro, não deixando de lado toda a parte da TI, né? Que, tendo sempre essa necessidade de digitalizar vários processos e áreas, né? Sempre aí podendo trazer uma melhor experiência ao cliente. Bom, a mudança já está aí, né? As pesquisas mostram por si só a mudança do consumidor pós-Covid. E a aceleração pela tecnologia já começou faz tempo, né? Isso aqui é um estudo realizado por um grupo americano pela McKinsey, e aqui a gente pode mostrar alguns dados bem legais, né? Por exemplo, 76% dos executivos de varejo planejam acelerar os investimentos em tecnologia. 46% dos executivos de varejo planejam investir em tecnologia e soluções para apoiar os funcionários. 67% dos consumidores dizem que planejam manter seus comportamentos adotados pela pandemia. Aqui no canto direito, a gente pode até notar algumas atividades, né, que começaram a ser mais praticadas e como a população tem usado cada vez mais cada tipo de serviço, né? Então, por exemplo, delivery de restaurante, delivery de supermercado, né? Antes Covid, depois Covid, o pessoal começou a utilizar mais, né? E isso, de fato, só tende a aumentar, né? Então, é um estudo bem bacana aí que a McKinsey fez, que mostra realmente aí qual que é a tendência aí para o futuro. Juliano, você levantou a mão, quer comentar alguma coisa? Excelente. Esses slides também eu acho importante a gente fazer até um exercício pessoal de volta de 2 anos atrás, né? De pouco mais de 2 anos atrás, de como a nossa vida, olhando para esse segmento, olhando para esses conceitos, como ela mudou. Então, por exemplo, a questão de muitas pessoas puderam experimentar coisas novas, né? Enfim, com toda essa crise que nós ainda estamos vivendo, puderam experimentar uma entrega, puderam experimentar um restaurante. Então, assim, a gente trouxe aí coisas que até 2 anos eram impensáveis, né? Então, esse fato de você buy online, pick up store, por exemplo, isso poucas empresas tinham essa possibilidade. E isso tombou de uma maneira muito rápida, né? E a gente entende que isso é para sempre. Essas coisas vão cada vez mais serem aperfeiçoadas de maneira que a gente não consiga mais viver sem elas. E é um desafio para todo mundo que está na indústria do varejo, é um desafio saber qual é o próximo movimento, como é que a gente pode estar à frente, muitas vezes, da concorrência, muitas vezes da necessidade do nosso cliente, né? Porque muitas vezes uma ou outra mudança pode ser totalmente disruptiva para um negócio. Então a gente tem que ter aí um pensamento à frente, um pensamento de meses, talvez anos à frente, para que a gente consiga enxergar, pelo menos, algumas tendências que estão chegando próximas. Excelente. Bom, mas e aí? Onde que a ServiceNow se encaixa nisso tudo, né? A gente está falando aqui de varejo, de tendências, né? Mas como que a gente pode contribuir hoje com a sua empresa, com o seu mercado? Enfim, o Juliano falou uma palavra muito importante, né? Disruptivo. Né? Não é à toa que a ServiceNow é conhecida como uma plataforma das plataformas, né? Uma plataforma super disruptiva, focada em automação de processos e fluxos de trabalho digitais, né? Seja fluxos construídos na plataforma, já prontos, pré-modelados para você poder utilizar na área que você queira automatizar, né? Seja fluxos para a área de TI, deixa eu só, acho que se eu colocar o ponteiro vai ficar até mais claro para vocês. Seja fluxos na área de TI, seja fluxos para todos os seus funcionários, fluxos para todos os seus clientes, que é o que a gente vai focar hoje aqui, né? E também fluxos que você queira desenvolver e construir alguma aplicação para automatizar dentro da sua empresa, né? Tudo isso numa única plataforma, num único modelo de dados, uma única arquitetura, né? Com uma gama enorme já de funcionalidades já construídas e prontas para utilizar, né? Então, workflows, machine learning, inteligência artificial, toda a base analytics, né? Plataforma super escalável, em compliance, super segura, né? E, além de tudo isso, uma das grandes fortalezas da ServiceNow, que é o poder de integração, né? De comunicação entre áreas e sistemas. Então, você poder quebrar todos os silos, né? Entre departamentos que você possui hoje, se integrando com as principais ferramentas que você utiliza em cada área, né?
para poder trazer uma visão única, uma comunicação única para toda a empresa. Isso sem contar, né, que você pode ter um engajamento, experiência de várias maneiras, seja via mobile, seja via SMS, seja via browser, seja via canais de mensageria, WhatsApp, Teams, Slack, enfim, da melhor maneira como você e o seu cliente preferir. Opa, tive um probleminha aqui para passar o slide, só um minutinho. Beleza, mas como eu falei, o nosso foco aqui é CX, né? É Customer Experience. E agora que a gente entendeu um pouquinho de fato, né, o que é a plataforma de ServiceNow, qual que é o foco, né? A gente pode aprofundar mais aí no universo de atendimento ao cliente, né? E antes da gente poder falar um pouco aí da nossa solução, é válido primeiro entender, né, o que hoje de fato acontece em muitas empresas, né? E como muitos fornecedores endereçam hoje a parte de atendimento ao cliente, né? Como vocês estão vendo na imagem aqui, hoje muitas empresas, muitos fornecedores focam somente nessa primeira camada aqui, que é a camada de engajamento com o seu cliente, né? Ou seja, onde o cliente interage no portal, um portal sofisticado, bonito, né? E você tem o atendente N1 aqui fazendo o atendimento desse cliente, desse chamado. Só que a gente sabe muito bem que muitas vezes um chamado ele precisa, né, ser repassado para alguma área de back-office, para alguma área interna da empresa para ser resolvida por um outro departamento, né? Seja a área de serviços, seja a área de operações, seja a área financeira. E aí que está o problema, porque é aí que se perde todo o controle e a visibilidade do processo, né? Então, muitas vezes um chamado que é para ser resolvido pelo time de finanças acaba caindo para o time de operações, né? Um chamado que é para ser resolvido na hora demora dias e semanas, ou muitas vezes se perde, né? E é isso tudo aqui, esse bolo enorme aqui, você só acaba gerando complicação, você só acaba gerando estresse nos seus funcionários, estresse nos seus clientes, você perde cliente, né? Como foi o caso aí comigo e na companhia aérea, por exemplo, né? Eu tive um atendimento tão ruim, né, que eu acabei não optando mais por aquele serviço. E uma coisa que eu aprendi também é que um colaborador infeliz não encanta clientes, né? E assim, um dos motivos do colaborador ser infeliz, né, é de fato o processo dele, os sistemas que ele utiliza hoje, vários tipos de sistemas, né, que acabam gerando um estresse e esse estresse acaba se estendendo até os clientes, né? E como que a ServiceNow propõe algo diferente, né? Como que a ServiceNow ajuda nesse sentido? A ServiceNow foca na visão de ponta a ponta, né? Unificando tanto o front-end, né? A camada de interação com o seu cliente, mas também o middle e o back-office, né? Então, todas as áreas tendo a informação real e completa daquele cliente, daquele chamado daquele cliente. Então, vamos supor, um cliente faz um chamado que precisa ser resolvido por alguém do jurídico. Essa pessoa do jurídico, automaticamente, quando recebe esse chamado, ela já tem todas as informações desse cliente, ela já tem todo o histórico desse cliente, o que esse cliente interagiu, qual que é a necessidade dele, né? Para rapidamente poder entender e resolver, né, esse problema sem que estresse ele ainda mais, né? Então, até para contextualizar numa imagem, é basicamente isso aqui, né? Além de toda a parte de engajamento com o seu cliente, portal intuitivo, fomentando sempre o autosserviço, você poder interagir de diversas maneiras, seja via mobile, seja via telefone, seja via e-mail, seja via portal, né? Tendo todo o suporte do atendente, mas que se esse chamado precisar se perpetuar, né, se permear para áreas de back-office, que seja simples e continue sendo a mesma experiência, né, para as áreas de back-office, independente da área que for resolver esse tipo de problema, né, que essa área tenha total conhecimento, né, sobre o que está trabalhando, né. Então, como eu falei, toda a base de catálogo de serviços, dispositivos e, né, também a questão do serviço proativo, ou seja, você poder identificar um problema assim, antes que o cliente note, né, você poder resolver, evitando qualquer futuro estresse desse cliente. Uma das coisas mais interessantes do ServiceNow é como ele foi construído, a base na qual ele foi construído. Então, ele é um sistema que
que começou como workflow e que depois abordou uma série de funcionalidades, dezenas de funcionalidades extremamente poderosas e interessantes para a indústria, não só de varejo, mas como a indústria de atendimento, de CRM, CX, enfim, independente de como a gente utilize isso. Então, quando você tem um software, uma aplicação, uma solução poderosíssima nessa parte de workflow, na parte de fluxos de trabalho, de fazer com que as coisas aconteçam, né? Você já sai de um ombro de gigante, de uma coisa muito interessante. Você consegue depois abordar coisas, então, tanto na nossa solução de CSM, né, como na nossa solução de Field Service, né, de CRM como de Field Service, a gente consegue ter aí uma riqueza de captação e de condição de processos, né, de condução de processos, melhor dizendo, muito rica, né? Então, a partir do momento, poxa, o cliente contatou a gente, precisamos aqui acionar o back-office, precisamos ter um prazo específico, tudo isso já está integrado na ferramenta. E uma das grandes vantagens que a gente vai ver daqui a pouquinho, mais para o final do webinar, é que a gente está falando de uma base única, né? Uma base de dados única. O nosso cliente é único, ele só vai aparecer uma vez, o que vai exigir uma demanda imensamente menor, né, de integrações de outros sistemas para que você consiga atender o todo, né, atender o cliente do momento em que ele compra até o momento que ele precisa de um atendimento, que ele tem algum tipo de reclamação, solicitação. É bem interessante. Esses slides que o Eric mostrou são muito interessantes porque eles organizam, de certa forma, como a gente atende o cliente e qual é a nossa perspectiva de trabalho, de como a gente vai entregar valor para essa indústria tão importante do varejo. E até para contextualizar melhor, né, Juliana, aí, novamente, né, focando no lado de varejo, né, para reforçar, a gente pode focar aqui na visão dessa plataforma, né? Enfim, como que a ServiceNow vem se diferenciando cada vez mais, né, dos seus principais concorrentes, né? Enfim, se você quiser comentar um pouquinho. Sim, claro. Esse slide ele é extremamente interessante porque ele traz aí de uma maneira resumida coisas que são fundamentais, tá? Fundamentais não só para a gente, como que a gente vê valor, né? Como também fundamentais aí para os nossos clientes, né? Então, muito se fala hoje em Omnichannel, tá? E não é à toa que a gente fala disso. Então, o cliente ele escolhe como ele vai ser atendido, ele escolhe como ele vai ter a experiência, né? Então, a ideia dele de ser atendido via call center, de ser atendido via mobile, de ser atendido via chat, muitas vezes ele quer ser atendido pessoalmente, né? Ou via um centro de atendimento automático, ou mesmo via no balcão, por e-mail. Então, o cliente hoje ele é senhor dessa decisão. E a gente tem que possibilitar que isso aconteça, tá? E é claro, a nossa ferramenta, a nossa solução, ela está pronta para poder atender esse tipo de demanda, né? Uma coisa que eu até antecipei um pouquinho na minha fala anterior, a questão dos fluxos de trabalho digitais. O ServiceNow é extremamente poderoso, extremamente reconhecido no mercado pelos nossos clientes, com índice de satisfação enorme, exatamente não só pelas nossas especialidades de CSM, de Field Service também, como na parte de fluxo de trabalho, né? Então, a gente tem aí fluxos de trabalho extremamente poderosos, né? Uma plataforma aí low code, no code, que você consegue desenvolver muita coisa sem a necessidade de codificação, sem a necessidade de o que o mercado comumente chama de customização avançada, né? Que envolva aí código, envolva qualquer tipo de linguagem de programação. Você tem a parte de status, né? Então, você transiciona muito bem através da nossa plataforma entre status. Então, um exemplo muito claro, né? Um pedido, uma reclamação, um incidente, né? E esse incidente ele vai basicamente fazer dois tipos de movimento. Primeiro, ele vai transicionar entre estados, então estado criado, estado atribuído, estado em andamento, concluído, cancelado, alguma coisa nesse sentido. E dentro desses estados, eu tenho certeza que vocês identificam aí nos projetos de vocês e identificam aí dentro da indústria de vocês, vocês vão entender que isso muitas vezes é multidepartamental. Você vai ter que atribuir, você vai ter que ter um trabalho em equipe muito forte entre as áreas, né? E é mais um dos temas em que a nossa solução brilha
e realmente faz com que o trabalho possa acontecer de uma maneira muito interessante, né? Além do que do monitoramento, né? Você tem aí uma série de analíticos, dashboards já interessantes colocados aí. É muito interessante porque a gente enxerga isso em diversas áreas, né? A gente enxerga isso na operação de loja, no processo de pagamento, no e-commerce, entre tantas outras operações aí necessárias, onde vai ter atendimento a cliente, onde vai ter um processo de back-office, middle office e assim por diante. Mas é bem interessante. Esse slide é muito rico por causa disso. Vai lá, Eric. Então, pessoal, quando a gente fala em melhorar a experiência do atendimento ao cliente, né, com o ServiceNow, a gente fala no quê, né? É empoderar cada vez mais os seus clientes, fomentar muito o autosserviço com machine learning, inteligência artificial, chatbot, enfim, tem muita inteligência, muita tecnologia embarcada, né? Eliminar grande volume de chamados abertos para o seu time de atendimento, para que eles possam focar em outras tarefas estratégicas. É facilitar o trabalho e melhorar a performance do seu agente, trazer uma visão 360 do cliente numa tela única, né? Vocês estão visualizando aqui do lado direito, né? Pô, imagina que perfeito o seu agente ter numa única tela uma visão completa de todas as informações do cliente, está podendo atender o cliente com a barra do chat ali do lado, ter gráficos, dashboards, enfim, todos os cases abertos já para esse cliente, o que ele consome, enfim, e tudo isso você fazer pelo mobile também, né? Você poder prever problemas antes que os clientes saibam, né? Ou seja, ser proativo. E, novamente, né, como eu falei, a fortaleza da ServiceNow é o poder de integração, né? Poder integrar com o seu sistema ERP, com qualquer outro tipo de ferramenta, né? E quebrar qualquer silo que possa existir na sua companhia. Bom, para finalizar só, já vou passar a bola aqui para o Juliano, né? Mas enfim, onde que a ServiceNow pode contribuir na sua empresa, né? Aqui a gente listou alguns exemplos de casos de uso no varejo, né? O foco aqui é o varejo, obviamente, né? Então, toda a parte de suporte à loja e franqueado, né? Com inteligência artificial, machine learning, ajudando sempre a rotear para a área correta, a pessoa certa, né? Então, é o engajamento entre franqueado e empresa, facilitando sempre a comunicação. Tem também a questão de operações de manutenção em loja, reparos, né? Muitas vezes a gente tem reparos para fazer em determinada loja, em determinado estabelecimento, né? E o Juliano comentou um pouquinho da solução de field, é justamente isso, você ter, né, esse serviço proativo para poder realizar esse reparo rapidamente. Gestão de fidelidade do cliente, né? Ou seja, trazendo um atendimento de excelência ao cliente, mantendo lealdade e a fidelização desse cliente, reduzindo chamados de call center, né, para permitir sempre a maior retenção e expansão de clientes, né, também aumentando aí o seu programa de fidelidade. Portal de fornecedor, né, a gente tem um grande cliente hoje no ramo alimentício que utiliza justamente o ServiceNow para fazer essa parte, né, de gestão de fornecedores, né? Então, o portal de atendimento dos seus fornecedores, sistema, enfim, simplificando a integração entre empresa e fornecedores, e a parte, né, novamente, tecnologia, né, que é gerenciamento de ativos da loja, né? Você poder utilizar o mobile para todos os funcionários, né? Ter acesso às informações independente de onde você esteja. Gestão de incidentes, controles de ativos nas lojas, instalações da empresa, solicitações automaticamente direcionadas para a equipe correta, ou fornecedores responsáveis pelo serviço. Enfim, um pouquinho do que a gente queria passar é isso, tá? A gente vai só explorar rapidamente aqui 2 casos de sucesso com vocês, e daí eu já parto aqui para a demo, até porque já fui informado que eu estou estourando o tempo aqui, então prometo ser bem breve aqui, sair do PPT, e daí o Juliano faz aí a demonstração, aí, uma parte bem legal aí do webinar também, tá? Pessoal, o primeiro case aqui que queria compartilhar rapidamente com vocês, não posso falar o nome, né, até por questões de NDA, mas é um grande cliente do Brasil, do setor varejo e farmacêutico, tá? Com certeza aqui todo mundo já consumiu algum tipo de serviço, algum tipo de produto. E, enfim, o cliente em questão queria ser um porto seguro para os seus clientes em lojas seguras, né? Novas ofertas de serviços digitais. E com a pandemia, né, o cliente acelerou a mudança para o digital, né, passando das lojas para as vendas online. E, obviamente, teve que dobrar a sua equipe de suporte,
né, para poder atender toda a demanda, uma alta demanda que se obteve, né? E adicionar mais pessoas não era e nem poderia ser estratégia de longo prazo, né? Então, esse cliente foi em busca de uma solução no mercado, e aí, no caso, é o CSM da ServiceNow, né? Então, eles tinham muitos problemas de sistemas desintegrados, né, que não se comunicavam, não conseguiam ter métricas nenhuma, medir nenhum tipo de métrica, informações totalmente desatualizadas. O cliente precisava, tinha que se identificar toda vez que ele necessitava, né, abrir o chamado, enfim, se comunicar. Falta de integração com sistemas de back-office, que foi um pouco do que a gente falou aqui, né? E passado isso, né, passada a implementação toda, a solução que foi justamente ter um portal de cliente, né, para poder verificar todos os status de pedido, cancelar pedido, solicitar reembolso, tudo facilmente, tudo focado no autoatendimento, né? Uma central para poder gerenciar todas as reclamações, visualização 360 do cliente, né, aquela tela aí que a gente mostrou um slide atrás, né? E principalmente integrando toda a plataforma, né? Conectando aí o front, o middle e o back-office, né? Então, o famoso centro de serviço compartilhado, né? Todo unificado, né? Numa única plataforma, né? Então, esse cliente, né? Enxergou, né? Quais foram os maiores diferenciais? Toda a robustez no processo, né? Uma plataforma única, né? E, novamente, todos os recursos de integração aí com sistemas que eles utilizam hoje. E um outro caso muito famoso, né? E esse eu posso comentar o nome e com certeza todo mundo conhece aqui, acredito que grande parte já consumiu, é o da Starbucks, né? Sim, a Starbucks é um cliente ServiceNow hoje, quando você vai fazer algum tipo de solicitação, né? Todos os fluxos internos passa pelo ServiceNow, né? E a Starbucks, ela adotou o CSM para modernizar todo o seu call center, né? Durante o Covid, o call center bombou, né? Vários picos de demandas de clientes. A Starbucks estava muito preocupada com custos e também não ser capaz de manter a sua tão famosa promessa de marca, né? Intacta nessas interações. E eles não conseguiam dar conta de todas as demandas, né? E, assim, 70% dos problemas eram repetitivos com soluções conhecidas, né? Por exemplo, soluções que poderiam ser remediadas pelos próprios clientes. Por exemplo, consulta de saldo de cartão, pontos de fidelidade, reset de senha, né? E, da mesma maneira como o outro cliente que eu comentei, né? Os clientes sempre repetiam as informações e voltavam a estaca zero quando iniciavam um novo atendimento, né? E, além disso, não tinha o autoatendimento para funcionários da loja, né? A solução foi, da mesma maneira, adotar uma plataforma mini-channel para estar podendo atender seus clientes e seus funcionários, autoatendimento para todos os clientes, né? Poder aí remediar automaticamente, né? Saldo de cartão, pontos de fidelidade. Então, imagina a redução de chamados que a Starbucks teve só nesse tipo de questão, né? Aí já foram ganhos enormes, né? Além de tudo isso, fluxo de trabalho para automatizar tarefas, né, e orquestrar a resolução de problemas complexos, né, da melhor maneira, e muitos relatórios e dashboards para análise, né? Aqui embaixo, só rapidamente comentando alguns resultados aí que a Starbucks vem obtendo, né, e já obteve e vem coletando cada vez mais. Então, 35 milhões de dólares em saves, né, em ganhos de eficiência operacional, aumento da eficiência das operações da loja, mais 50%, e ela também estava tendo um problema muito grande de perda de cliente, né, por conta de todo esse mau atendimento que ela vinha tendo, né, e isso reduziu bastante já, né, em torno de 15%, né, e tem reduzido cada vez mais. Bom, como eu falei, eu passo a bola aqui agora para o Juliano. Juliano, a bola está contigo, fica à vontade de fazer a demo, peço perdão, tomei um pouco mais do tempo aí que eu precisava, mas a gente tem tempo ainda suficiente. Não, sem problema, tá ótimo. Eu acho que a mensagem foi passada com qualidade, no meio de muitas vezes muito ruído, muitas informações, né? Então, esse mundo pandêmico acabou trazendo aí um excesso de informações, mas é legal a gente muitas vezes colocar a bola no chão e procurar passar uma mensagem importante do que, não só das tendências que o mercado tem, de como o mercado, como a gente olha para esse mercado, como também as funcionalidades e tudo mais. Eu acho que
a gente conseguiu, muito provavelmente, atingir isso. E, claro, a gente vai ficar aberto aí às questões e dúvidas aí de todo mundo, tá? A ideia da demo aqui, eu vou fazer uma coisa muito simples, tá? Trazer uma experiência muito simples de coisas assim que acabaram me surpreendendo ao utilizar a ferramenta, né? Então, eu acho que, é claro, a ferramenta tem uma série de funcionalidades aí no Customer Service, no Field Service, uma série de pontos importantes, né? Que são importantes para os negócios, mas eu acho legal mostrar muitas vezes o que a gente tem aí de diferencial, coisas que podem ser aproveitadas muito rapidamente e que trazem um valor muito rápido, tá? Ao seu projeto. Então, se você pretende implementar uma solução de Customer Service ou de Field Service, você trazer isso, você vê valor muito rapidamente, né? Eu acho que hoje a gente vive num momento em que os projetos, eles não podem mais entrar dentro de um túnel, passar ali 4, 5, 6 meses e para que depois você enxergue um ganho. A gente precisa ter sprints rápidos, né? Precisamos aí ter resultados mais rapidamente. E eu acho que a plataforma da ServiceNow, ela é perfeita para esse tipo de coisa. Então, seja você um cliente, um parceiro, eu acho que a gente tem muito a ganhar aqui. Vou compartilhar minha tela agora, tá? Então, eventualmente, se vocês não virem minha tela, vocês me avisem. Estou compartilhando, então tá aqui. Eu queria falar um pouquinho o básico sobre o produto, tá? Então, a gente tem uma plataforma riquíssima, né? Riquíssima, não é novidade para ninguém, a gente iniciou no mundo do ITSM, então ITBM, entre outras funcionalidades, né? Mas já há alguns anos a gente tombou para a parte de Customer Service, que muitas empresas chamam aí de CRM, de Customer Experience, né? De CX, mas é basicamente o mesmo conceito, né? E aí a gente tem aí uma aplicação riquíssima, né? Que é o ServiceNow, que pode trazer esse benefício. Só para explicar um pouquinho, colocar um pouquinho a bola no chão, tá? O que vocês vão ver por aqui faz parte da nossa aplicação de Customer Workflow. Então, dentro de Customer Workflow, nós temos aí basicamente duas soluções importantes, que é o Customer Service e o Field Service, né? A gente chama de CSM e FSM, que são duas soluções aí para atendimento do cliente ou para serviço de campo, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, assim, o que a gente está vendo aqui é um sistema completo, com todos os módulos, enfim, de administrador, mas aí a gente consegue visualizar uma série de informações importantes, tá? Então, eu vou aqui no nosso módulo de Customer Services, eu estou localizado aqui, estou logado, né, como um administrador, então a gente já visualiza uma série de informações legais, né? Então, eu tenho aqui, dentro do meu módulo de Customer Service, eu tenho aqui os dashboards. Então, é muito simples, né? Eu já enxergo eu ali como gerente da central de atendimento, né? E isso, claro, isso é importantíssimo para o mundo do retail, né? Então, hoje já se discute que o retail ele não vende produto, né? Ele vende uma entrega, né? Ele vende uma experiência para o cliente, ele vende um serviço, né? Porque o produto acaba se tornando uma commodity, todos ali têm basicamente os mesmos preços, salvo uma ou outra promoção. Então, hoje o mercado de varejo ele é enxergado muitas vezes dessa forma. A gente tem que entregar uma experiência ao cliente fundamental, tá? Importante. Então, quando você tem uma central de atendimento, quando você tem aí muitas vezes uma logística reversa, né? Então você tem algum tipo de problema com o seu produto, você tem algum tipo de devolução para fazer, por que não? E você tem que trabalhar com esse tipo de coisa. Então, para um gerente, ele pode visualizar uma série de dashboards importantes, ele pode visualizar aqui, por exemplo, todos os cases, todas as ocorrências que foram criadas, né? Então, poxa, todos os incidentes, né? Depende aí da indústria, depende da empresa, ela pode usar terminologias diferentes aí para os problemas, né? Então, rapidamente, numa visão muito fácil, muito simplista, a gente consegue enxergar. Eu ainda não entrei no Agent Workspace, né, que é uma das funcionalidades que a gente tem aqui, que vai agendar o agente na ponta, que eu queria mostrar só um pouquinho da interface. Então, do lado esquerdo, a gente vai navegando, né? Vai navegando pelas bases de dados de conhecimento, a gente vai navegando pelos próprios cases em si. Então, aqui, rapidamente, a gente visualiza o atendente, ou o gestor do atendente visualizaria os cases. Então, poxa, como é que eu resolvo um problema? Como é que eu vou atender esse cliente que lá comprou uma roupa e essa roupa não serviu, ele precisa trocar? Qual que é o procedimento? Então, qual que é o artigo de base de dados disso? E o que é interessante, tá? E é uma das coisas que eu prometi lá durante a nossa parte inicial, né? É que
ao contrário de outros produtos, e isso é importante que a gente saia daqui hoje com essa informação. A gente está falando de uma base única, né? Então, o nosso sistema ele é único. Então, a parte de CSM, a parte de workflow, que a gente chama de workflow, que pode ser aí tratado no back-office, no middle-office, a gente está falando de um sistema único, tá? Onde o cliente ele é único, a base de dados é única. Então, você está enxergando para o mesmo registro. Então, não há uma necessidade de integração para fazer, poxa, o cadastro de cliente do Juliano Baceto, né, aparecer tanto no Field Service como no Customer Service. A gente está falando de uma base única, de uma plataforma única, tá? Então, a plataforma Now, ela realmente ela tem tudo integrado debaixo dela. A gente não tem nenhum produto, nenhuma solução que esteja fora, tá? Desde a parte de relatórios, a gente inclusive tem até um produto, o Integration Hub, para fazer eventuais integrações aí com sistemas legados, que ele tem uma série de spokes, né? Ele tem uma série de conectores já prontos para mercado, para outros fabricantes. Vocês viram até no slide que o Eric mostrou, um slide bem legal, onde ele mostra ali produtos de outros fabricantes, então, produtos de Salesforce Automation, produtos de marketing, entre outras, de RP, né? Claro, né? Todo mundo aí tem um RP. Então, essa ideia de ter tudo num lugar só, ela é muito rica. E é claro, existem muitos clientes que já utilizam, né, o ServiceNow para a sua parte de ITSM, né, sua parte de gerenciamento de processos de TI, né, de inventário, de processos e assim por diante. E isso traz uma riqueza, né, porque muitas vezes esses processos de TI podem até se integrar aí com as necessidades do Customer Service. Então, você tem uma oportunidade muito grande de fazer uma centralização, uma unificação de sistemas aí importante, que vai reduzir custo, vai reduzir manutenção, né? E vai trazer aí uma experiência do seu usuário muito mais fácil, muito mais rica, fazer tudo num sistema só, né? Então, isso é muito importante. Poxa, Juliano, mas muitas vezes, como é que eu vou trabalhar com o ITSM se muitas vezes eu preciso fazer uma ou outra ferramenta adicional? Claro, a gente tem as possibilidades de customização, a gente tem uma API riquíssima, né, com muitas interfaces que podem ser utilizadas e isso pode ser expandido. A gente vem conversando com diversos clientes, tá? Clientes aí, já clientes nossos ou até clientes aí de outros fabricantes que têm aí essa possibilidade conosco, tá? Que já utilizam a nossa ferramenta como ITSM ou que não utilizam ainda ServiceNow, mas que estão aí entendendo com a gente que isso é uma grande tendência, essa centralização, essa unificação, que no frigir dos ovos vai gerar aí uma produtividade maior, com o intuito de maximizar receita e minimizar a despesa, tá? E fazer também uma melhoria de imagem, né? Então, uma melhoria de imagem junto aos nossos clientes em comum aqui, tá? Isso é bem importante, tá? Vou mostrar aqui um pouco a tela de cases, tá? Para que a gente possa visualizar. Então, assim, ele é um sistema muito fácil, muito óbvio, com uma experiência de usuário muito simples de ser executado. Então, a gente até brinca que não precisa de manual, assim como uma rede social, ele não precisa de manual, ele não precisa de muito treinamento para que a gente consiga utilizar. E eu consigo abrir aí qualquer tipo de registro, eu consigo visualizar. Mas é claro, quando a gente está dentro de um atendimento, mais produtivo, então a gente está falando de alguma PA, de um posto de atendimento que tem que gerar aí 60, 70 interações aí por dia, se a gente estiver falando de telefone, ou se a gente estiver falando de chat, é muito mais do que isso, geralmente é o dobro, o triplo, né? Então, esse TMA, né, esse tempo médio de atendimento é muito importante, né? E por isso que a gente tem o que a gente chama de Agent Workspace, que é essa aba que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, dentro do Agent Workspace, a gente oferece a possibilidade do atendente trabalhar de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais assertiva, tá? Então, ele visualiza absolutamente tudo que está acontecendo dentro do cliente, tá? Então, ele pode atender ali 2, 3 casos, até mais, abrir várias ocorrências, então ele visualiza uma série de informações importantes. Ele visualiza aqui todos os seus trabalhos em andamento, ele visualiza aqui, por exemplo, todas as contas, então ele pode identificar, você pode fazer eventualmente uma integração para fazer aquela autenticação, né? A partir do momento que o cliente liga, através do seu telefone, ele já se identifica através do seu CPF e assim por diante, para que ele já apareça na tela do Agent Workspace autenticado, né? Para que a gente já saiba
com quem a gente está falando, e isso gera uma experiência, acalma o cliente, faz com que ele aí possa explicar o seu problema de maneira muito mais assertiva. Todo mundo já viveu isso, todo mundo vive isso no seu dia a dia e sabe o quanto isso é importante, tá? Eu vou fazer um exemplo muito simples aqui nesses 5 minutos que me restam, depois eu, enfim, vou abrir aqui para perguntas, né, para que a gente possa aí, eventualmente, transformar isso até em uma maneira de algo mais dinâmico, tá? A ideia realmente aqui não era fazer uma demo completa, era trazer algumas informações do produto, posicionar para vocês essa nossa solução, essa nossa aplicação de Customer Workflow, composta pelo Customer Service e pelo Field Service. Isso é fundamentalmente importante. É interessante que a gente saia daqui hoje com esse conceito, né, que a ServiceNow tem essas capacidades e são capacidades muito bem aperfeiçoadas, né, todas elas dentro do mesmo produto, tá bom? Eu vou fazer um login aqui só com um outro usuário, um usuário da central de atendimento, para que a gente consiga já fazer um caso muito simples, tá? Muito rápido, dentro do Agent Workspace, tá? Então, eu vou fazer aqui um F5, só um minuto, por favor, e aí a gente já consegue trabalhar, tá? Então, eu estou logando aqui, loguei como a analista Ruby Thomas, né? Uma das especialistas, né? E ela está com status offline, eu vou transformar em online a partir de agora, tá? Então, eu vou colocar essa analista como online, ou seja, ela está disponível para receber ligação, caso haja uma integração com telefonia, né, que a gente chama de Computer Telephone Integration, CTI, ou haja uma integração aí com N outras plataformas. O que é interessante é que, quando a gente está falando de Customer Service, a gente tem um portal, e um portal riquíssimo, tá? Riquíssimo. E não somente um portal, a gente tem uma aplicação para fazer portais, né? Portais de autoatendimento. Então, eu aqui estou em outro navegador, né? Não estou logado, né? Poderia estar logado com o cadastro de cliente, mas eu posso solicitar um atendimento, né? Diretamente pelo nosso agent aqui, pelo nosso chat suporte. É uma ferramenta que já está integrada ao produto. Então, por exemplo, eu cliquei aqui dentro poderia estar dentro de um site de varejo, de um e-commerce, né? Isso é muito importante, tá, pessoal? O quantos e-commerces surgiram aí durante a pandemia, né? Então, eu vou selecionar um produto que eu quero saber, né? Vou falar que eu quero falar com um analista aqui com Live Agent, né? Não sou um cliente atual. Vou colocar meus dados muito rapidamente aqui, só para a gente se manter no tempo, tá? Perceba que tudo isso está integrado. É algo assim, se você compara com outros produtos, a comparação ela é muito gritante, né? Você tem que, muitas vezes, integrar com ferramentas de chat de terceiros, né? Tudo isso aqui está integrado à ferramenta, né? Então, coloquei todos os dados, vou colocar só o telefone agora para finalizar. Gosto de colocar certinho, fica correto. Muito bem. E aí eu posso me pedir para ser conectado com o agente. Perceba que eu já caí aqui dentro da analista, né, da Ruby Thomas. Eu já tenho aqui um caso, o qual eu vou aceitar. Eu, como Ruby Thomas, vou aceitar atender o Juliano Baceto, para que eu tenha já os dados. E perceba que ele já traz o histórico aqui do chat, porque a pessoa poderia ter tido ali uma interação um pouquinho mais intensa, ele poderia ter tido uma interação um pouquinho mais intensa antes, né? Procurando algumas perguntas de produto, procurando as suas... Se fosse eventualmente um cliente logado, ele já poderia listar ali todas as suas ocorrências, todas as suas interações com a nossa central de atendimento, né? Então, o que é interessante, eu vou colocar aqui uma mensagem, tá? Para o Juliano, tá aqui o olá aparecendo, tá? E o que é interessante, entre outras funcionalidades riquíssimas, né? A gente pode até muitas vezes capturar palavras sensíveis, né? Muitas vezes ali o analista acaba colocando alguma coisa que não deve no chat, então eu cadastrei uma palavra aqui, teste, por exemplo, né? Como uma palavra inapropriada, né? E essa mensagem não vai aparecer para o nosso cliente final, né? Isso é muito importante. A gente pode ter um dicionário aí de palavras inapropriadas entre tantas outras funcionalidades. Perceba que do lado esquerdo a gente tem o chat e do lado direito a gente tem já a ocorrência. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar um playbook aqui, que é uma sequência de trabalho. Lembre-se que a gente trabalha muito bem no back-office, né? Então, o nosso back-office, o nosso middle-office é riquíssimo. Então, eu poderia ter aí uma série de etapas com tarefas obrigatórias dentro dessas etapas. Eu poderia criar uma ocorrência, tá? Eu posso finalizar o chat,
ou eu posso verificar quem é o cliente, quem é o contato, criar um incidente e assim por diante. Eu posso integrar, criar novos botões aqui para que eles possam fazer coisas. E tudo isso eu não estou falando de código, eu estou falando de posicionar. É rico, então esse Agent Workspace é uma coisa que a gente visualiza na concorrência muitas vezes apartada, né, de uma maneira de difícil implementação, tá? Que vai demorar aí um tempo específico, porque muitas vezes não está dentro do produto, e na ServiceNow, eu garanto aqui, a gente está olhando para o mesmo binário, a gente está olhando para o mesmo produto. Então, o chat, o portal, o Agent Workspace, a parte de Field Services, que é riquíssima também, né? Então, a gente está olhando tudo isso dentro de uma aplicação única chamada Customer Workflow, composta dos módulos de Customer Service e de Field Service. Isso é importantíssimo que a gente saia daqui, tá bom? Queria fazer essa demonstração muito rápida, eu acho que a gente conseguiu aí atingir o objetivo, né? E aí eu ia pedir até para o Eric abrir os microfones aqui, para que a gente consiga já responder. Eventualmente a gente tem até uma outra pergunta aqui dentro do chat e no Question and Answers, e a gente pode responder agora, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, o Tanelli, o nosso diretor da BU aqui, o Marco Tanelli, está aqui conosco, né? E já aproveitou e respondeu algumas questões aqui para a gente, tá? Eu vou olhar, parece que tem uma pergunta aqui no Question and Answer, né? E aí... Oi, pois não, isso. Não, a Juliana está perguntando, né, se a ServiceNow possibilita essa integração com o WhatsApp para atendimento no Workspace. Sim, né? Você quer responder, Juliana? Não, pode responder, pode seguir essa. Sim, Juliana, esse opcional tem integração nativa com o WhatsApp, tá bom? E outros canais de mensageria, como a gente comentou também. Então, sim, temos integração. Deixa eu só complementar aqui, pessoal. Tanelli, bom dia. Obrigado aí pela presença de todos com relação a essa questão do WhatsApp. A ServiceNow trata o WhatsApp como um canal de mensageria assíncrono. E isso permite que a mensagem que foi iniciada pelo cliente, pelo consumidor, ela continue aberta até a resolução dela, respeitando, obviamente, a janela das 24 horas que é imposta aí pelo Facebook/WhatsApp. Então, significa que se o consumidor inicia um atendimento através do canal do WhatsApp, ele pode sim ser atendido pelo assistente virtual, eventualmente ele é transicionado para o atendente físico, e como a mensagem do WhatsApp é uma mensagem assíncrona, não necessariamente o consumidor vai responder no mesmo instantaneamente. Ele pode demorar alguns minutos e voltar a responder o atendente após, enfim, 30, 40 minutos. Enfim, a janela fica aberta. E a gente mantém essa conversa em curso, porque a gente trabalha com modelo de mensageria assíncrono na questão do WhatsApp. Isso evita que o consumidor tenha que, após 2, 3 horas, tenha que reiniciar aquela conversa, tem que passar pelo aquele processo inicial de validação. Então, realmente é um diferencial. E como qualquer outro canal de atendimento, a plataforma permite que você roteie o WhatsApp baseado nas habilidades de cada atendente e baseado na afinidade que você possui daquele teu cliente com seu atendente. Então, tem todo os atributos de roteamento, né, para também na questão do WhatsApp. Só fechar completando aí essa questão do WhatsApp, que realmente é importante, principalmente no varejo. Excelente, obrigado, Marco. Acho interessante, então, nós nos posicionamos aqui, enfim, colocamos aí essa pequena demonstração e trouxemos também uma série de conceitos, tá? Mas é importante a gente levar esses conceitos aqui, enfim, para o nosso dia a dia, tá? Eric, se você quiser finalizar aqui, mandar uma mensagem para todos, eu acho que a gente cumpriu os objetivos aqui da parte de demonstração rápida que a gente tinha para fazer. Obrigado, Juliana. Não, pessoal, a gente acredita que todas as dúvidas que tinham aqui a gente respondeu, né, tanto via chat como no áudio aqui, o Tanelli e a Juliana. E, obviamente, qualquer dúvida a mais que vocês venham a ter, fiquem à vontade de entrar em contato tanto comigo, com o Juliano, tá? A gente está passando contato aqui para todo mundo. E, obviamente, só agradecer aí a presença de todos, né? Muito obrigado aí pela participação. A gente fica à disposição aí, tá certo? Excelente. Obrigado a todos, gente.